Shalom, pessoal! Nesse vídeo, vamos compartilhar aqui a forma como a palavra de Deus está preservada, analisando sempre a questão do nome divino, em hebraico Yehová, mais tarde traduzido para o português Jeová, como ele está escrito de forma correta e preservada no Códice de Leningrado, na Bíblia Rabínica, na Bíblia Hebraica de Ginsburg, na Bíblia Hebraica de Rudolf Kittel. Então, vamos analisar todas as ocorrências em Isaías dentro do Códice de Leningrado, nos quais o nome divino está escrito por completo, quer dizer, o tetragrama com todas as vogais. Então, Yehová, estaremos analisando aqui como foi preservado também nessas outras versões posteriores. Em Isaías 48, ali o profeta escreveu: a relva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Em hebraico, o Devar Elohenu Yakum Leolam. Então, a palavra do nosso Deus permanece para sempre. É claro que nós agradecemos a Jeová Deus por isso. E é bom quando nós, estudantes da Bíblia, pessoas que estão interessadas em seguir os ensinamentos de Jesus Cristo para adorar o Pai, verificamos então algumas evidências de como a palavra de Deus tem sido preservada. Porque muita gente fala que não se pode confiar no que a gente tem, que está tudo perdido. Mas há sim elementos, fundamentos reais e que nos permitem comparar, contrastar os manuscritos e ver também boas edições, como a edição a versão Tradução do Novo Mundo, que também preserva muito bem o texto bíblico. Então vamos analisar aqui os casos em que o nome divino está grafado corretamente e foi bem preservado, para que a nossa fé então amplie ainda mais. É curioso que quando a gente fala em Bíblia rabínica, foi Jacob Ben Haim, um dos grandes responsáveis por essa edição, na Itália, com Daniel Bomberg. Em 1524, ali traz esse texto. Sabemos que os rabinos judeus são considerados mestres, né? E claro que eles tinham acesso ao texto bíblico escrito, texto chamado massorético, quer dizer que tem a escrita com consoantes e com vogais, e o texto bíblico, a Massorá, né? Alguns conhecem assim. E na Bíblia rabínica, ali preserva o nome divino. Na maioria das vezes a gente encontra Yehová, escrito com todas as consoantes e todas as vogais. Então está de forma completa e perfeita, de acordo com as regras do hebraico. Esse texto de Isaías 42:8, ali o próprio Deus anuncia: Ani Yehová, Hu Shemi. Então essa palavra que a gente vê aqui, Ani, depois Yehová, Hu e Shemi, quer dizer, eu sou Jeová, esse é o meu nome. E quando a gente olha na Bíblia hebraica de Kittel, também está preservado lá, Ani Yehová Hu Shemi. É interessante que quando a gente olha para esses exemplos de como o nome divino está preservado, a gente pensa o seguinte: é inevitável, porque muita gente não fala desses casos nos quais o nome divino está preservado corretamente e plenamente, ou porque evitam falar sobre isso, né? Então, para nós que queremos seguir Jesus Cristo, é importante sim o nome do Pai, ele é necessário e aumenta o nosso amor pelo Pai e, claro, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seguindo aqui com alguns textos nos quais nós verificamos lá no Códice de Leningrado, e aí fizemos a comparação com a Bíblia rabínica e depois com a Bíblia de Kittel e de Ginsburg, a gente verifica o nome divino Yehová. Está aqui no Códice de Leningrado, vocês percebem o tetragrama com as vogais. Esses dois pontinhos aqui embaixo é a vogal E, Shivá. Depois esse ponto aqui em cima é o O, também chamado de Rolam. Aqui embaixo temos uma vogal A forte, chamada Kamatz, o Kametz. Então, as quatro letras do tetragrama YH, VH, mais as vogais E, O e A formam o nome divino em hebraico Yehová. E a gente está vendo aqui primeiro no Códice de Leningrado, mais abaixo é a Bíblia rabínica, que também traz a escrita Yehová, e depois a gente vê
na Bíblia Hebraica de Quitel, também preservado esse nome divino. Quando a gente confere, comparando com a Bíblia Hebraica de Ginsburg, a gente vê também que está preservado. Agora, quando a gente vai em Isaías 2, 3, percebemos lá no Códice de Leningrado, né? Sempre primeiro o Códice de Leningrado, depois a Bíblia Rabínica também traz preservado, e aqui a Bíblia Hebraica de Quitel, nome divino pleno. E em Isaías 2:3, comparado com Ginsburg, da mesma forma, também o autor David Ginsburg, ele um dos maiores críticos da Bíblia Hebraica nos nossos tempos, ele conseguiu reunir mais de 2.000 manuscritos, né? E ele traz aqui o nome divino de forma completa também. Bom, quando a gente olha aqui, ó, novamente Isaías 3:16, aí a gente vê no Leningradense, na Bíblia Rabínica, na Bíblia de Quitel, também na de Ginsburg. Vamos para Isaías 11:15, a gente vê do mesmo jeito, né, a preservação do nome divino em todas essas traduções. Isaías 28:13, Devar Yehová, a palavra de Jeová, né? Então a gente observa aí devidamente preservado nas outras versões. Neu em Yehová, assim diz Jeová. E aí a gente vê no Códice de Leningrado, né? Esqueci de marcar aqui em cima, mas vocês conseguem verificar aqui o tetragrama. As vogais E, O e A, né? Sheva, Olam, Kamatz. O mesmo se dá aqui na Bíblia Rabínica, de 1524, depois Quitel e Ginsburg. Quando a gente vai a Isaías 37 e 36, também a gente se depara ali no Códice de Leningrado, o nome divino, grafado de forma completa, também na Bíblia Rabínica, na versão de Quitel e de Ginsburg. Em Isaías 41:13, Ani Yehová, esse foi um caso aqui que a gente mostrou também em outro vídeo, né? Assim diz Jeová. E aí a gente vê que está preservado também nas outras versões, né? E a gente teve um vídeo aqui, vou mostrar para vocês no canal, que a gente falou exatamente sobre esse texto aqui, ó, esse vídeo aqui, Jeová Deus no livro de Isaías. E a gente mostra essa exceção que lá na BHS eles não transcreveram, não copiaram a letrinha O do nome divino, né? Então tem um vídeo já falando sobre isso. É um texto belíssimo que Jeová Deus garante que estará conosco, nos ajudando, né? Bom, Isaías 42:5, nós também encontramos El, né? O Deus verdadeiro, né? Yehová. E aí vemos também lá na Bíblia Rabínica, aqui novamente a versão de Rudolf Quitel e de Ginsburg está preservado também, de forma plena. Isaías 44:23, também nas 4 versões a gente identifica que está preservado o nome divino na estrutura da língua hebraica de forma completa, né? Aí está formando Yehová, as 2 sílabas plenas, como a gente já falou aqui em vários vídeos. Amar Yehová, né? Assim de Jeová, a gente encontra aqui preservado também nessas outras versões posteriores. O mesmo se dá em Isaías 49:15 e Isaías 49:8, da mesma forma, a gente também encontra essa transcrição nas outras versões bem preservada. E Isaías 49:25, da mesma forma, também Isaías 50:1, e Isaías 51:22, no Leningradense, na Rabínica, na Bíblia Hebraica de Quitel e Ginsburg, também eles preservam de forma plena o nome divino. Isaías 56:4, essa é uma expressão muito comum dentro dos textos em hebraico, né? E Amar Yehová. Muito comum a gente encontrar esse tipo de expressão, porque os profetas diziam, né? Assim diz Jeová. Aqui no 56:4, na versão Ginsburg, também do mesmo jeito. Isaías 60:20, o nome divino está bem preservado aí no Códice de Leningrado, também na Bíblia Rabínica, na versão de Quitel. Também 62:11, do mesmo jeito. 65:8. A gente aqui não marcamos na Bíblia Hebraica Rabínica, mas você consegue ver aqui, ó. O Amar Yehová, não é?
está aí também. E no 6612, nós vemos aqui novamente, né, nessas outras versões, assim como está no Códice Leningrado. E aí voltamos novamente, eu voltei no livro de Isaías, pesquisei de novo para ver se não tinha esquecido algum detalhe. Aí achei novamente Isaías 48:1. Esse capítulo é muito importante porque ali Jeová está falando com o povo, né? Eles até usavam o nome de Deus, mas eles não estavam sendo sinceros, e Jeová queria sinceridade de coração. E aí Jeová garante que, sendo sinceros de coração, haveriam bênçãos para eles, né? Assim como todos nós também podemos buscar a Jeová Deus com sinceridade, com honestidade. E conforme eu disse lá no capítulo 48, tem uma das expressões que Jeová Deus, ele apela para nós, para o seu povo, quando ele diz, assim diz Jeová, o seu resgatador, o Santo de Israel, eu Jeová sou seu Deus, aquele que ensina o que é melhor para você e aquele que o guia no caminho que deve andar. Agora, como seria bom se você prestasse atenção aos meus mandamentos? Então, a sua paz se tornaria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Aqui ao lado você vê também a versão Tradução do Novo Mundo em hebraico, que você pode acessar no site jw.org. Ela vem em hebraico moderno, tá bom? Então ela é para o leitor moderno. Mas ela, claro que como toda boa produção bíblica, consultou muitos e muitos manuscritos, nos quais Jeová Deus ele quer nos dar paz se a gente praticar os seus ensinamentos, se dermos valor à palavra dele. Isaías 53:10 foi muito interessante porque está lá no manuscrito Códice Leningrado, escrito aqui você vê claramente, né, Yehová, grafado de forma plena, completa, perfeita em hebraico. Também encontramos na Bíblia Rabínica de Yehová e na Bíblia Hebraica de Rudolf Kittel. E na versão Ginsburg também encontramos, mas quando a gente olha na BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense, que já é posterior, infelizmente lá eles não transcreveram o nome divino de forma completa, né? Faltou aí a letra O. Eu já expliquei para vocês que quando falta a letra O, então não forma sílaba. Dentro do hebraico, a primeira sílaba não se forma. E aí, para um leitor judeu, leitor do hebraico, vai dizer que essa leitura aqui é muito difícil, é impronunciável, porque está faltando uma letra. Tá? Então, é uma pena quando não é feita essa transcrição da forma correta, porque atrapalha o leitor. Mas em todas as outras versões, também nós verificamos que foi preservado de forma completa o nome divino, de forma perfeita. Tá? É mais uma exceção que encontramos aqui, lá na BHS não foi transcrito o nome divino de forma adequada. Em outro vídeo que eu fiz sobre essas omissões da BHS, esse vídeo aqui, ó, Jeová aceita os gentios, as variações do nome divino, você pode ver de forma completa aqui os achados sobre essas omissões que infelizmente ocorreram na BHS relacionado ao nome divino. Era para transcrever de forma completa, mas em alguns casos eles não fizeram isso. Em outros sim. Se você quiser dar uma olhada lá. E quando a gente fala que as boas versões consultam muitos manuscritos, é porque se você olhar, por exemplo, a versão do David Ginsburg, ele usou principalmente o Alepo Códice, o Leningrado Codex. Ele reuniu mais de 2.000 manuscritos e ele faz essas comparações que são muito importantes, né? E se a gente observar aqui só um resumo de alguns dos manuscritos, ó, ele vai consultar vários pentateucos, e não apenas em hebraico, né? Claro que ele vai consultar as versões produzidas por Jacob Ben Haim, e ele vai também consultar ali os Targums, né? Seja o Onkelos, também a Telechá, Targum aramaico, até mesmo a Vulgata Latina, Targum samaritano, enfim. São muitas obras consultadas e quem acompanha os trabalhos da versão da tradução do Novo Mundo sabe que é uma Bíblia que também se preocupa em analisar muitos manuscritos hebraicos, siríacos, gregos, coptas, armênios, enfim, targums também, enfim. É uma versão que
tem essa preocupação em trazer a melhor leitura, a exatidão com clareza para o leitor. Não é uma tradução literal, palavra por palavra. Já tivemos uma versão de tradução formal, hoje nós estamos seguindo uma tradução de versão dinâmica, equivalência dinâmica, mas sempre seguindo de perto os manuscritos, né? E se compararmos aqui esses textos, né? Por exemplo, algumas omissões na BHS, né? Mas a gente, na versão de tradução do Novo Mundo, a gente segue acertando todos os casos aí de análise, é uma tradução bem amparada, e isso nos deixa muito contentes, porque nos lembra que Jeová Deus, ele quer nos dar os melhores conselhos, as melhores orientações, quer nos dar paz, se a gente praticar, se a gente tiver sinceridade. E dentro desse rol de informações fidedignas também estão as traduções. Traduzir não é pecado, a palavra de Deus é para chegar em todas as línguas, como aconteceu ali no Atos dos Apóstolos, pessoas ouviram as boas novas na língua delas. Então, não foi apenas em grego, não foi apenas em hebraico, mas nas diversas línguas. E a tradução, sim, ela também contribui para a nossa fé no Criador. Antes da gente ter os textos do manuscrito do Mar Morto, só tínhamos os textos massoréticos, esses textos em hebraico escritos com consoantes e vogais. E todas as Bíblias se baseavam, o Antigo Testamento, nesse texto massorético, mostrando então que ele realmente é confiável, inclusive quando comparado com os rolos do Mar Morto, um texto bem preservado. Sabemos também que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito em hebraico, então o que temos hoje em mãos é uma tradução do grego, do hebraico para o grego, e nem por isso o texto de Mateus ele foi desvirtuado da sua mensagem, né? Mostrar Jesus Cristo como o Messias, como nosso Salvador, como o enviado por Jeová Deus para tirar o pecado do mundo. Então, ficamos satisfeitos de saber que as Escrituras estão preservadas, e nesse sentido é muito importante consultar essas obras disponíveis, né? Segundo a Bíblia Rabínica está disponível na archive.org, a Bíblia Hebraica de Quitel, também o texto hebraico massorético, a Bíblia Hebraica de Ginsburg, está disponível na internet. Eu vou deixar todos esses materiais na descrição, os links aí disponíveis. E, de modo geral, a Bíblia está bem preservada, tá? Às vezes há alguns textos, vamos colocar aí talvez uma lista aqui, eu nunca fiz a lista, mas talvez uns 60 textos, em que há alterações indevidas. Esse vídeo, por exemplo, no canal Raciocínio Bíblico, aborda bem essa questão pontual de quais textos teriam sido modificados e que tipo de modificação. Mas, de modo geral, a gente pode perceber que cerca de 99% das escrituras estão muito bem preservadas, sim. É porque essa parte que é preservada não interessa para alguns setores que só se interessam em polêmica, em levantar dúvidas. Mas para quem quer fortalecer a fé, é melhor se guiar pelo que pode ser comparado, analisado e verificado e atestado como sendo fidedigno. E há sim fontes disponíveis para quem quiser consultar. A tradução ela também tem o seu lugar de relevância, de importância para edificar a nossa fé. E as pessoas que realmente querem encontrar a verdade, querem seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, com certeza vão adorar ao Pai, o dono da Bíblia, aquele que preservou a sua palavra, para que nós possamos, de fato, ter uma fé forte e ser abençoados, até mesmo para sempre, conforme a promessa dele. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de vocês, um grande abraço e até uma próxima.